Cheguei. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, âncora, veja, o primeiro tempo eu achei um horror. Eu achei um horror o primeiro tempo, de uma monotonia absurda. Deu sono, deu sono. Eu estava vendo pelo Wallplay. Eu confesso a você que eu dei uma cochilada. E acordei com o Guide falando o meu nome, o Henrique Guide, que é bom narrador. Bom narrador. Daí acordei, o que está falando de mim? E estava fazendo uma chamada no poste de bola. Opa, até que enfim. Não, estou fazendo, não. Nós demos certo, viu? Aquelas forçadas de barra que nós dois demos, surtiu efeito. Agora tá lá, tem texto foguete bonitinho. Ora, pensa o quê? O programa de maior audiência não precisa chamar? Precisa chamar, sempre. Muito bem. O segundo tempo foi melhor. Sem dúvida, houve mais chances de gol. A partir da hora que o Lucas Moura entrou, o jogo melhorou. Melhorou para o São Paulo. Mauro César fazia comentários ao lado de Danilo Lavieri. Chamaram a atenção para isso. Flaco Lopes teve 2 chances de gol. Agora, me desculpem, os meus amigos são paulinos, eu vi o São Paulo fazer a mesma coisa que já vi o Corinthians fazer com o Palmeiras. E aí o Abel Ferreira tem toda a razão. Time grande jogando como time pequeno contra o Palmeiras. São Paulo fazendo cera no primeiro tempo. São Paulo queria o empate. E eu entendo, o resultado acabou sendo muito melhor para o São Paulo do que para o Palmeiras. Mas eu fico um pouco constrangido de ver time grande indo Casa Verde. Você não. Não. Eu fico, não, na história, não. Eu fico constrangido em ver time grande jogar como time pequeno contra outro igual. Eu fico. Eu fico. Hein? Falou, Juca, você fica constrangido? Será que é tática ou o time é ruim mesmo? Não, eu acho que é tática. Eu acho que o São Paulo podia jogar mais de igual para igual com o Palmeiras. Compreendo que tenha mantido fora, durante grande parte do jogo, as suas 2 maiores estrelas para poupá-los do gramado artificial. Né? Se o Lionel Messi jogasse no São Paulo, ele se recusaria. O Santos não quis jogar no Allianz com o Neymar exatamente para poupá-lo da grama artificial. Né? Essa é uma boa questão, aliás, a ser discutida no Brasil, né? Porque cada vez mais a gente está tendo estádios com grama artificial. Agora o Campo do Galo terá também. Esse Pacaembu já vem com grama artificial. Né? Isso pode virar uma moda até que a FIFA proíba, né? Com o passar do tempo. E quero apenas dar um pitaco em relação à seleção brasileira sub-20. Ô Zé, tudo bem. É realmente assustador pensar que um time que estreou tomando de 6 da Argentina acabou campeão. Mas não perdoou o senhor treinador Ramon, não. O time fez um campeonato horroroso. Campeonato horroroso. E ontem ganhou de 3-0 do Chile, placar enganoso. Sofreu para fazer 1-0. Só foi fazer mais 2 gols quando o Chile ficou com 10. Tem a justificativa o Ramon, um bando de grandes jogadores que deviam estar na seleção sub-20, a começar pelo Estevão, e que não estavam. O Estevão e mais outros não estavam. Dá um bom trocadilho. Mas a seleção não agrada, não. Não agrada. De forma nenhuma agrada. Não fará bom papel no Mundial se for com o time que foi. Ou se for com o treinador que foi. Mas, enfim, o âncora, a sua enquete é feita para o Flamengo ganhar, não apenas porque o Flamengo tem a maior torcida, como porque, de fato, quem está sobrando é o Flamengo. Os outros não estão tanto, não. E eu estou assustado com a cotação que o Corinthians já atingiu, até para o Tostão. Porque até hoje eu não vi o Corinthians jogar bem, nem no Paulistinha. Não vi jogar bem. E tá bom, o trio MIG tá indo bem.
mas só ele. É o suficiente? Não sei. E o número de likes, ô Juca? Você não, 4 mil. Estou modesto. 4 mil likes, portanto. Muito pouco, muito pouco. Estou modesto. Tá bom. Nessa fase de campeonato estadual, Zé, a gente tem que ser modesto. Tá bom. Danilo Lavieri, meu caro, no final do jogo, vaias para Leila Pereira, né? Porque não está contratando. E a pergunta que eu faço é: o Abel falou que faltam peças ao time. Aí o Abel é muito bom para ajeitar os discursos, né? Aí ele falou no final: não, o campeonato importa muito mais para o Santos e para o Corinthians do que para o Palmeiras e tudo mais. É verdade. Mas o que deu errado dessa vez? Por que o Palmeiras não ganhou? O Flaco Lopes, só o Flaco Lopes, me parece um certo exagero. E até uma injustiça. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, eu acho que toda a história tem os dois lados, como sempre, né? Eu concordo com o que o Abel falou. É verdade, para mim, o campeonato é mesmo mais importante para o Corinthians e para o Santos. A questão é que fica ruim quando você joga mal e fala isso numa coletiva depois de um jogo ruim. Assim como fica ruim o Neymar jogar mal e falar da bola. Agora jogou bem, não falou nada da bola. Não é mentira que a bola é ruim. O Felipe Luiz já tinha falado, mas falou depois de vitória. Então tem algumas coisas, que mesma coisa da classificação do campeonato. O ano passado o Lucas reclamou do sistema de pontuação do campeonato. Depois o São Paulo se classificou. Esse ano o Palmeiras reclama. Faz uns 3 anos, acho que já reclamam. Inclusive, eu fui até resgatar em novembro de 22. Eu mesmo fiz uma matéria depois de um congresso técnico na Federação Paulista. Eles discutiram a mudança de classificação. A ideia era que classificasse os 4 primeiros de cada grupo e depois os 4 melhores na classificação geral. E não teve voto para mudar. Teve minoria, não teve voto para mudar. Então, essa já é uma discussão. A questão é quando você fala isso, né? O Palmeiras fez um jogo muito ruim contra o São Paulo. Eu acho que o São Paulo não quis jogar, fez cera. O Rafael, não é a primeira vez que o Rafael vai para o Allianz Parque e faz cera. A torcida do Palmeiras, inclusive, estava pegando no pé do Rafael desde o primeiro minuto, porque já tem esse histórico. O São Paulo, mais de uma vez, vai para o estádio do Palmeiras sem querer jogar, e assim como o Juca falou do Corinthians, isso tem acontecido mesmo. Mas aí cabe ao Palmeiras encontrar alternativas. O Palmeiras hoje é o time que tem o mesmo técnico há mais tempo, tem mais investimento, deveria ter mais opções de jogadores, né? A gente pode discutir se tem hoje em dia ou não. Então cabe ao Palmeiras encontrar alternativas para jogar contra essas retrancas. O São Paulo fez uma linha de 3 zagueiros, os 2 laterais voltando bastante, o Enzo jogando, atacando e defendendo, fez até com uma boa partida, ainda mais com o Estevão, nas costas dele, né? Especialmente no segundo tempo, que o Estevão foi cair mais pela direita. Então, assim, o Palmeiras precisa encontrar alternativas. O time titular do Palmeiras, ele fez 4 jogos desse campeonato e eu não acho que tenha sido ruim, não. Acho que foram 3 boas apresentações e ontem uma apresentação ruim, abaixo da média, mas um 0-0 num clássico que dá para você falar que é um resultado normal. O que você olha para o banco de reservas do Palmeiras ontem e vê, é bem claro, precisa de contratações, né? O Palmeiras precisa ter opções, porque você via no banco, ainda mais com a lesão do Maurício, o Estevão entrou, o banco do Palmeiras era composto basicamente de garotos ou de opções defensivas, não adianta. Você precisa ter opções para mudar o jogo. Claro que ontem o São Paulo tinha o Oscar e o Lucas por uma opção do Zubeldia, mas mesmo assim você olhava para o banco do São Paulo teria a oportunidade de mudar o jogo. O Palmeiras, para mudar o jogo, teria que escalar Thales, Luigi, Alan, que não acho que seja o caso. E o pior não é nem que você deixa de somar pontos no Paulista, eu acho que vai ser um vexame se o Palmeiras ficar fora do campeonato, porque o Palmeiras joga contra os mesmos times que a Ponte Preta e o São Bernardo jogaram e eles fizeram mais pontos por enquanto. Então acho que sim, vai ser um vexame. Mas o pior não é isso, o pior é que a janela fecha dia 28. E se o Palmeiras continuar com esse elenco, vai jogar 1/3 do Campeonato Brasileiro, o começo da Libertadores e o começo da Copa do Brasil com esse elenco. E tá claro para mim que o time titular do Palmeiras é super competitivo, enfrenta qualquer outra equipe, mas não basta, a gente já aprendeu faz muito tempo que não basta ter apenas um time titular competitivo. E para dar o plá final sobre o gramado, eu concordo 100% com vocês que o gramado sintético é ruim, não deveria existir, já falamos várias vezes aqui que o gramado sintético só existe porque os clubes brasileiros não se unem, não conversam, os jogadores não se manifestam. O Brasil poderia fazer uma padronização de gramados para que o gramado fosse melhor. O gramado é muito ruim, mas muitas vezes eu entendo que há uma certa vontade de falar mais em alguns jogos do que outros. Eu vejo muito mais grita e muito mais, vamos poupar,
quando é contra o Palmeiras, quando é clássico, do que quando é contra o Botafogo, contra o Atlético Paranaense. Vamos ver esse ano quando for contra o Atlético Mineiro também. Muito bem, Mauro César, você comentou o jogo aqui no All Play, então, portanto, tem muito a dizer. Primeiro, pelada ou jogo tático? Segundo, gramado sintético. Terceiro, Palmeiras não conseguiu furar a retranca do São Paulo. Quarto, São Paulo mudou, não colocou o Lucas e o Oscar. E aí? Muita coisa. Bom dia. Bom dia. Jogo ruim, né? Para mim, é um jogo muito ruim. Jogo fraquíssimo. Me impressiona o fato do Palmeiras se propõe a reformular seu time, sai jogador, vem jogador, tem jogador contratado que não chegou, outros que o Palmeiras quer contratar, mas o modelo não muda, né? A forma de jogar não muda, você não vê nenhuma variação de jogo, criatividade zero, basicamente pressão, bola aérea. Flaco, resolve aí, Flaco. Tem que resolver você, cara. Não tem uma outra maneira de chegar ao gol adversário. É o Flaco na cabeçada, o Gustavo Gomes, que sobe na bola parada. Não vai muito além disso, não. Muito pobre o repertório que o Palmeiras apresenta. Já era para começar a mostrar alguma coisa a mais. E era óbvio, quando saiu a escalação do São Paulo, que o São Paulo foi ao Allianz Parque para não perder. Né? Conseguiu o seu objetivo, que era não perder. Né? O Caleri fica no impedimento toda hora. E fala-se muito pouco do Caleri, né? Impressionante. 4 impedimentos no primeiro tempo, 3 impedimentos em 20 minutos. Alguns impedimentos assim de falta de atenção absurda, não dando sequência nenhuma jogada praticamente, muito mal. Jogo fraco, um jogo bem ruim mesmo. O Palmeiras precisando vencer, não foi capaz e não mereceu também a vitória. O São Paulo foi com essa proposta, não perder, vinha de resultados ruins, empates seguidos contra os pequenos, considerou a vitória empatar no Allianz Parque, embora já tenha sido capaz de vencer nesse estádio, né? Já venceu lá. Mas foi com esse objetivo e ficou feliz com 0-0, achou bom. Jogo muito ruim. Eu achei uma das piores partidas aí do ano, talvez, até pela expectativa que se cria quando você tem um encontro de dois times que são grandes rivais, né? E o que se viu foi isso, um jogo fraco. Primeiro tempo, então, foi terrível. Segundo, melhorou um pouquinho. Muitos erros, né? E até em função disso, algumas oportunidades surgidas. Aí o jogo ficou um pouquinho mais movimentado, mas ainda assim muito aquém. Teve uma grande chance para cada lado, bola do Lucas e a cabeçada do Flaco. Basicamente foi isso, né? Os dois goleiros apareceram bem, cada vez um. Grandes defesas, assim, difíceis, né? Especialmente a do Rafael. E como o Danilo falou, e cera, e cai, e demora. Agora, gramado sintético já é chovendo molhado falar de gramado sintético. Gramado não, piso sintético, né? O Atlético Mineiro também está colocando dele e assim vai ser. No dia que a FIFA colocar a Copa do Mundo só com pisos artificiais, talvez a gente possa até entender alguma coerência. Enquanto isso não acontecer, vai ficar nessa reclamação e é uma saída mais cômoda, né? Porque, ao contrário, o Palmeiras tem argumento dos shows. Por que o Atlético Mineiro não consegue ter um gramado natural? Né? Essa é a pergunta. E está colocando o piso artificial também. Arnaldo Ribeiro, vamos lá. 0-0, o São Paulino saiu satisfeito, né? Vai perder, vai tomar uma goleada, uma sova. Não, empatou 0-0 com várias coisas, né? Sem Lucas e Oscar, com 3 zagueiros e dá uma aliviada aí na pressão que vinha forte sobre o Zubeldia. Pois é, salve companheiros. Vou pegar a questão do Juca, do time grande jogando com um pequeno, né? E isso me diverte demais, porque no final das contas, algumas situações, algumas estratégias, quando bem sucedidas, depois ninguém lembra se o jogo foi bonito ou não, né? Posso lembrar do Corinthians do Juca de 90, campeão brasileiro, ou do Corinthians do Carille, campeão brasileiro, ou da seleção brasileira de 94, certo? Posso lembrar várias situações que não eram agradáveis de serem presenciadas, mas foram estratégicas para algumas situações e, quando bem sucedidas, e assim é. Ou o Palmeiras do Abel, que o Mauro falou muitas vezes, não jogando e sendo campeão de várias situações, várias coisas, vários torneios. O jogo bonito é o que a gente quer, né? O que a gente deseja com o resultado. Tem situações que, mesmo com os melhores jogadores, caso da seleção brasileira de 94, você não joga bonito, você joga para vencer, ou para não perder, ou para não tomar gols, como jogou a seleção de 94. E até hoje ele é decantado aí como o time do Tetra. Então eu não me iludo muito com essa time grande. Se a seleção brasileira joga muitas vezes como um time pequeno, acho que o grau de exigência, eu acho que ele depende muito das circunstâncias, sabe, Tirano?
E vamos pegar o São Paulo. O São Paulo jogou como time pequeno. Eu acho que ninguém lembra, Juca lembra bem, como o São Paulo conquistou o seu primeiro título brasileiro contra o Atlético no Mineirão, né? Levando o jogo para os pênaltis e ganhando nos pênaltis. Jogou como time pequeno? Depende. O time do Tele, maravilhoso. Alguém lembra como foi o primeiro título do Tele no São Paulo? 91, Brasileirão? Empatando com o Atlético 0-0 em casa, jogando para empatar e se classificar. Empatando 0-0 com o Bragantino em Bragança, não deixando o adversário jogar. E, cara, depois, o São Paulo do Tele, a seleção de 94, vai lá, revejam os jogos para ver como é a estratégia de cada um desses times. Estou espalhando para não ficar no Corinthians do Juca, que tem vários exemplos. Ô, Arnaldo, espera um pouquinho, você já me citou 2 vezes. Primeiro, o Corinthians do Juca, não, em 90. O Corinthians do Eduardo Batista, porque você citou o Corinthians do Quarilli. Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Você citou depois o Corinthians do Quarilli. Então, para ser coerente, cite os 2 técnicos. O Corinthians do Juca, o Juca não gosta e nem nunca decantou em prosa e verso o time de 90 ou o time do Quarilli, como também não decantou a seleção de 94. Perfeito. Não decantou, né? Pelo pragmatismo. Mas você deve ter celebrado. Você celebrou os títulos, né? A pergunta do âncora foi se o jogo foi bom. E tanto então, mas você... Não. Juca, eu estou tentando falar pela primeira vez aqui depois de 20 minutos, né? Certo? Então, assim, a pergunta do âncora não foi só se o jogo foi bom. A pergunta para você foi, mas você falou, me dá um constrangimento quando o time grande joga como pequeno. E eu estou tentando entrar nessa questão, né? Que foi o que o São Paulo fez contra o Palmeiras. Agora, tem uma circunstância para tal, né? Ou circunstâncias no plural. Particularmente em relação ao São Paulo, eram várias. Era a semana de 4 jogos numa mesma semana, né? A carnificina da questão do calendário. E a pressão em cima do treinador, que teve que arriscar, Mauro comentou o jogo, contra o Velo Clube na quinta-feira, com seus jogadores titulares, deu tudo errado, e ele não conseguiria manter o mesmo time contra o Palmeiras no domingo. Aí um acréscimo. E aí a questão do gramado sintético que passou por aqui, né? O São Paulo teve mais de 9 jogadores contundidos no Allianz Parque desde que tem o gramado sintético. E o Oscar e o Lucas pediram para não jogar. Porque o que está começando a acontecer agora é não os clubes, mas os jogadores. O Neymar não quis jogar no Allianz. E assim, é claro que enquanto a FIFA não regulamentar, não vai acontecer nada e o clube pode mandar o jogo no gramado sintético quando ele puder, quando ele quiser. Agora, a gente já viu o Suárez passando a temporada inteira no Brasil não jogando no sintético, o Messi não querendo jogar no sintético nos Estados Unidos, e quando os jogadores, e eles se falam, o que há de comum entre Neymar, Lucas e Oscar? Eles são da mesma geração, da mesma idade. E os jogadores podem começar a colocar essa coisa em discussão, porque a saúde deles está em jogo. E o nível do espetáculo também tem a ver com isso, né? É um campo difícil de jogar. É mais rápido, a bola escorrega toda hora. E aí é quase sempre jogo aéreo. E acho que o Palmeiras se adapta e o Palmeiras faz um bom jogo aéreo. O Flávio Lopes é um bom jogador no jogo aéreo. E contra time fechado, retranca como o São Paulo, só dá para jogar no jogo aéreo. E o Palmeiras quase ganhou o jogo no jogo aéreo. Até merecia ter vencido o jogo no jogo aéreo. Então são estratégias dependendo da situação, da circunstância, né? E acho que a questão ali, além de tudo, para a classificação do campeonato e tudo mais, e o Abel tem razão, mas ao mesmo tempo os outros precisam mais do que o Palmeiras. Ao mesmo tempo, o Palmeiras não está jogando bem nem no sintético, nem no artificial, nem no natural, né? Jogou bem, acho que contra o Guarani, contra o Corinthians, né? E a Inter de Limeira, mais ou menos, é muito fraco. Eu acho que o Palmeiras, há muito tempo, na sua casa, onde conhece bem o piso, inclusive, ele não ganha partidas importantes, né? Seja contra o São Paulo, contra o Fluminense, contra o Botafogo de novo, contra o Corinthians, ele não ganha partidas importantes. E o torcedor do Palmeiras, que acostumou a ver aquele local como um porto seguro, uma garantia de 3 pontos, ela não vem sendo.
projetando o que foi o que vai ser essa temporada e resgatando um pouco o que foi a temporada passada. Então é isso. Eu acho que dos clássicos, foi o mais fraco mesmo, tecnicamente falando. Mas acho que tinha uma estratégia clara do lado do São Paulo, também por conta dos jogadores principais ficarem de fora. E o Palmeiras, eu acho que foi surpreendido com a questão dos 3 zagueiros e teve dificuldade. Na parte final, ele até encontrou soluções e não ganhou. Então, os jogos, para mim, dependendo da circunstância, eu não tenho a ilusão do jogo bonito, nem quando o meu time está envolvido ou quando outros times estão envolvidos. Depende muito da circunstância do jogo, da questão do jogo, da estratégia para a partida. E ontem o São Paulo jogou para empatar, conseguiu, e o Palmeiras não conseguiu vencer. Muito bem, galera tá mandando mensagem aqui, o PR fala, se era tão arriscado, por que colocou o Lucas por 30 minutos? Acho que por 30 minutos é menos do que o jogo inteiro, né? É menos arriscado. É bom que os jogadores falem disso, né, publicamente, para não ficar só no óbvio, para não ficar só nessa história. Na lista dos que se negam, o Ibrahimovic, também nos Estados Unidos, não joga em gramado artificial. E é muito bom mesmo que os jogadores façam isso. Roberto Amerio, só pode ser piada. São Paulo não jogou nada, teve medo e vocês batem palmas. Coerência, diz aqui o Roberto Amerio. Agora, esse seu ponto é importante, Danilo. Era bom que as pessoas começassem a falar, né? Não ficar só nas costas do treinador que escala ou não, ou de falar meio pela metade. Se as pessoas se incomodam com isso, os jogadores venham a público e falam, não queremos jogar aqui. Tome uma posição institucional, de repente, né, Tironi? Fale assim, a partir de agora a gente não joga no sintético, joga com o time B, joga com o sub-20. Não, mas os times não têm coragem de fazer isso, Danilo. Pois é, mas é isso que eu digo. Aí a gente não vai mudar, né? Os jogadores podem... Já acontece isso informalmente, por isso que eu citei o Soares. Sim. Né? O Soares passou a temporada inteira no Brasil, o Mauro até lembra. O Botafogo não jogou no Newton Santos contra o Grêmio por causa de um show. O Soares não jogaria no Newton Santos. Passou para o São Januário. Chegou lá o Soares, no São Januário eu tô dentro. Aí meteu 3 gols e tal. É simplesmente assim. Alguns jogadores não vão jogar. E ponto. Eu não discordo disso. Só ponto que para mudar, eles precisam falar. E a mesma coisa, a gente tá falando do Neymar agora, eu aposto com vocês que o Neymar vai jogar no Pacaembu em algum momento por conta do acordo com o Mercado Livre. Patrocínio, dinheiro envolvido. Então, assim, a gente vai ficar nesse discurso aqui, e eu concordo com todos vocês, o gramado sintético não deveria existir. Tudo mas para que ele mude, dinheiro, bem falado. Os jogadores e os clubes deveriam se unir e pronto. Eles deveriam falar, deveriam conversar, deveriam discutir algo, além de ficar todo jogo reclamando. É que nem o calendário. Porque aí vira problema quando perde, quando empata. Porque senão tem que ser discutido antes. Vamos parar de ter sintético a partir de 27? Sei lá, a partir de 26, sei lá, tem que ter uma conversa, entendeu? Então, mas eu acho que o interessante nessa história de ontem é que foi antes do resultado. Os caras mas não colocou jogaram... no meio do jogo, né? Não, colocou na parte final do jogo, né? Mas assim, eu acho que risco. Se o São Paulo talvez tivesse um elenco maior, os caras nem teriam ido pro jogo, né? Enfim, são questões aí que começam a colocar. O Santos jogaria com a Água Santa no Allianz Parque. E o Neymar e a fisiologia do Santos não vamos jogar. Não quero. Não vamos mandar lá. E o Marcelo Teixeira voltou atrás. E acho que assim, esperar dos clubes não vai vir. Dos atletas, quem sabe.